devemos dizer primeiramente que o Concílio Vaticano II foi um concílio completamente atípico, ou seja, fora do comum. O Concílio Vaticano II foi o único que não quis engajar esse caráter, digamos assim, dogmático, o definir doutrinas, né, para sempre, para a posteridade, como fizeram sempre os outros concílios, os outros papas. E também obrigá-lo, né? De maneira assim, quem não aceitar o Concílio Vaticano II seja anátema, está excomungado, está fora da igreja. Sempre todos eles disseram que não, que o Concílio Vaticano II é um concílio pastoral e que tem em vista o aggiornamento, como se fala em italiano, a adaptação da doutrina da igreja ao mundo moderno, uma mentalidade moderna. Então já vemos que é uma coisa assim bem diferente. Os outros concílios não, faziam questão de definir justamente doutrinas falsas doutrinas, né? Erros do seu tempo, né? Então os concílios vinham condenando esses erros, proscrevendo. O Vaticano II não proclamou nenhum dogma, nem condenou nenhuma doutrina. Por exemplo, o comunismo, todo mundo esperava uma condenação do comunismo, o Vaticano II simplesmente tapou os olhos, né? A boca, não falou nada sobre essa condenação do comunismo. A condenação, uma renovação da condenação da seita maçônica, nada disso. Combate aos protestantes, nada disso. Então foi um concílio pastoral. Já na abertura do concílio o Papa fala isso. E João 23 também fala que ele não é profeta de desgraças, que não quer condenar ninguém, veio para trazer a paz, né? Paz na terra, como ele escreveu até a encíclica Paz in Terra, né? A paz, porque o mundo já está saturado, final das duas guerras mundiais, né? Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, então todo mundo já estava cheio de guerra, né? Então o Papa João 23, que era conhecido como Papa Bonachão, não queria fazer um concílio que condenasse mais o mundo moderno e seus erros. Queria tentar adaptar a doutrina da igreja a esse mundo neopagão. E qual foi o resultado desse concílio? Um desastre, né? Uma catástrofe, que esse mesmo concílio aprovou vários erros que até então tinham sido condenados pelos papas anteriores, e doutrinas até heréticas, por exemplo, que nas falsas religiões, né, mesmo não católicas, existem sementes do verbo, sementes de santificação, mesmo nessas falsas religiões. Ou seja, em outras palavras, que as pessoas podem se salvar nas suas falsas religiões. Isso são erros, são heresias, e que foram aprovadas pelos cardeais, pelos bispos todos, e que depois vieram a ser, ao menos por Monsenhor Lefebvre e Monsenhor de Castro Maia, o concílio tornou-se, né, inaceitável. Essas doutrinas tornaram-se inaceitáveis. Monsenhor Lefebvre e Monsenhor Antônio de Castro Maia participaram do concílio, e eles mesmos já atuavam com um grupo, né, o Cetus Internationale Patrum, contra a aprovação desses erros, mas acabaram passando porque a maioria da ala progressista fez questão de fazer uma grande propaganda, e esses documentos, nessas falsas doutrinas, acabaram sendo aceitas pelo concílio. Então, a resistência ao Concílio Vaticano II começa propriamente já no interior, com esse grupo, né, de bispos e de cardeais, e posteriormente também, né, Monsenhor Lefebvre e Monsenhor de Castro Maia deixaram um exemplo de que é impossível seguir as diretrizes novas do Concílio Vaticano II. Então, se não é um concílio dogmático, é um concílio atípico, não obriga a nada, simplesmente impõe uma falsa pastoral, né, um falso herenismo que causa o indiferentismo religioso ou a perda das almas, nós devemos nos abster também. E um grande exemplo que eu sempre costumo citar é de São Vicente de Lérins, ou São Vincent de Lerins, que viveu na época das grandes heresias, inclusive do arianismo, e ele deixa um manual, né, de regras de como o católico deve proceder nesses tempos, né, de novidades ou de heresias. Ele fala que se na igreja começam a surgir novas doutrinas, né, novidades, o melhor a fazer é abster-se de seguir essas novidades e seguir a tradição, tudo que era crido e ensinado antes dessas novas doutrinas. Então, como essas doutrinas que foram aprovadas pelo Concílio Vaticano II foram proscritas pelos papas, pelos encíclicos, pelos documentos anteriores,
e que agora estão sendo aprovadas, né, ao menos de maneira pública, o católico deve se abster. São novidades, são doutrinas já anteriormente condenadas, não devemos seguir. Esse foi o exemplo de Monsenhor Lefebvre, né, mais uma vez, de Dom Antônio, aqui na Diocese de Campos. Inclusive, Dom Antônio, quando ele chegou do concílio, em 65, ele começou a escrever cartas pastorais, de como o católico deveria aceitar, né, ver essas adaptações, essas introduções do Concílio Vaticano II, como ele deveria aplicar esses documentos à diocese, e é o que Dom Rifão utiliza hoje em dia, né? Todos os documentos de Dom Rifão estão baseados nessas cartas pastorais de Dom Antônio, que ele escreveu logo após o concílio. Mas depois do Antônio de Castro Maia, ele viu que era impossível aplicar essas normas na sua diocese. E pelo contrário, ele sempre falou que o Concílio Vaticano II deveria ser revisto, que não era um concílio da Igreja, não fazia parte do magistério da Igreja e que não tem como adaptar a mentalidade católica, né, a Igreja Católica. São verdadeiras heresias, né, disparates, e foi um grande divisor de águas na Igreja. Toda a culpa da desordem no mundo, na Igreja, veio pelo Concílio Vaticano II. Lembrando mais uma vez que Monsenhor Lefebvre dizia: eu acuso quem? O concílio. Não acuso o Papa, os cardeais, não acuso o concílio. O erro está no concílio, nos documentos do Concílio Vaticano II. Claro que nós não devemos ter uma opinião no sentido de rejeição formal, condenação formal do Concílio Vaticano II, um leigo, né? Eu agora condeno o Concílio Vaticano II. Claro, a gente não pode condenar o Concílio Vaticano II. Eu não posso escrever um documento formalmente rejeitando o Vaticano II, como que querem alguns padres aí, inclusive o sede vacantista. Nós devemos esperar uma autoridade que faça isso, que corrija isso. A nossa posição de católico é a abster. Agora, condenar de maneira formal, como se fosse um papa, não, a gente não pode fazer isso. A gente aconselha as pessoas a não seguirem essa nova pastoral, porque é uma falsa pastoral. Não é uma pastoral baseada na doutrina católica, é uma pastoral baseada na doutrina modernista. Um dos livros assim recentes que tratam desse tema é esse livro aqui do professor Carlos Nogueira, em língua portuguesa. Tem vários artigos também em inglês, do padre Chazal, e em espanhol também, disponível no site do Não Posso. Por exemplo, o Pequeno Catecismo sobre o Sede-Vacantismo, publicado pelos dominicanos de Abreu. Tanto nesse Catecismo dos Dominicanos, como nesse artigo do professor Carlos Nogueira, do Papa Herético, que vamos tratar também, ou do próprio Monsenhor Lefebvre, porque nós seguimos a linha, né, o ensinamento de Monsenhor Lefebvre sobre a questão da vacância da sé. São doutrinas que são comuns entre vários teólogos da Igreja. É uma questão disputada, e a resistência não afirma que o Papa, né, o Francisco, a pessoa do Papa Francisco, dos outros Papas, Bento XVI, etc., né, Paulo VI, que eles não sejam Papas. Nós não afirmamos isso. Nós também tampouco declaramos que a sé está vacante. Nós simplesmente repetimos o que ensinava o arcebispo Lefebvre, fundador da Fraternidade São Pio X. O Dom Lefebvre ele seguia uma linha prudencial. E prudencial não quer dizer, como nós entendemos aqui no Brasil, frouxo. Ele não resolveu a questão, ele era muito político, diplomático, ele ficava em cima do muro, ele tinha que ter afirmado que o Papa, né, caindo em heresia, perde o pontificado automaticamente, ipso facto. Então, Monsenhor Lefebvre não resolveu a questão. Esse é um argumento vacantista, de que Monsenhor Lefebvre não resolveu a questão. Monsenhor Lefebvre fala claramente em várias conferências dele em francês, de que ele prefere seguir essa linha prudencial, ou seja, seguindo, né, o exemplo de vários teólogos, que eu vou ler aqui no final da conferência também, de que o Papa, às vezes, né, em privado ou publicamente, quando ele ensina alguma doutrina duvidosa, ele não perde automaticamente o pontificado. Era o que Monsenhor Lefebvre seguia. E ele dizia assim: eu preciso de uma evidência.
para dizer, ao menos, ou para seguir essa linha do Sedvacantismo. Eu não tenho uma evidência. Então alguns afirmam, alguns sedvacantistas dizem, não, a evidência é que tem fotos do Papa no encontro de Assis, então ele já perdeu o pontificado porque ele participou dessa reunião, ou que ele ensina heresias claras, ou porque ele aceita o magistério do Concílio Vaticano II, o Vaticano II tem várias heresias, etc. É uma linha de pensamento que Monsenhor Lefebvre infelizmente rejeita. E ele dá o exemplo, né, da consequência do sedvacantismo, que foi o Palmar de Troia. Aquele bispo turco vietnamita, sagrou bispo, um desses videntes que haviam lá no Palmar de Troia, e Palmar de Troia se transformou, né, no conclavista, como se chama. Elegeram papas. É uma bagunça até hoje. Né? Ficou claro que era uma falsa igreja. E criaram um cisma assim também. Né? A igreja palmariana, diferente da igreja católica apostólica romana. Então, para Monsenhor Lefebvre era claro, isso, a linha sedvacantista não é há problema, não é a forma mais correta de se posicionar diante da crise da igreja. De maneira prudencial, afirmamos que esses homens, né, que ocupam a Santa Sé, esses papas atuais, eles são papas. E não tem esse negócio de papa material, papa formal, como ensinava o Guerra de Lorri. Não, é papa e acabou. Só um concílio, o nosso Senhor Jesus Cristo é quem pode julgar o papa. Ele é o superior, né? Ele está no topo de toda a hierarquia eclesiástica. Um padre, um bispo, né, não pode chegar e decretar a vacância da sé, como fez o Tuque, né, esse bispo vietnamita, chegou lá no Vaticano e declara que agora a sé está vacante. Ele não pode fazer isso. Como eu já falei, vários teólogos ainda discutem a possibilidade de se um concílio, reunido com todos os caras, pode depor no Papa. Ainda não é nem correto que isso possa acontecer. Não é certo, não há uma definição de que um concílio pode depor no Papa. Só Jesus Cristo. E claro, o Senhor pode, se quiser, descer do céu e depor no Papa, mas é complicado. Então não somos nós, a resistência, que vai resolver o problema do sedvacantismo. A nossa posição é essa. Foram eleitos, os cardeais se reuniram em conclave, elegeram o Papa, de acordo com todas as normas que tem lá, que deixou o Papa Pio XII sobre a vacância da sé. Foi o último documento sobre a vacância da sé, foi Pio XII quem fez. Vamos falar sobre isso também. E seguindo tudo isso aí corretamente, a aceitação unânime dos cardeais, dos bispos da igreja em geral, é um Papa. E, se eu não me engano, é São Roberto Bellarmino, que fala num dos seus tratados que o Papa perderia o pontificado se ensinasse uma heresia pública, né, formal. Mas outros, como vamos ver aqui, dizem que não, que o Papa pode se ensinar heresia, perder a fé, talvez, e não perde o pontificado automaticamente. Que muitos dizem que por João 23, por exemplo, ter sido maçom ou ter pertencido à maçonaria, ele não poderia ser eleito Papa, porque ele estaria excomungado automaticamente. Quem dá o nome à seita maçônica é excomungado automaticamente. E por ser excomungado, está fora da igreja, né, não pode ser eleito validamente, porque quem não é cabeça não pode ser membro, quem está fora não pode ser membro da igreja. Bem, é uma confusão que vai no ser exatamente. Só que eles esquecem de ler o regulamento que deixou o Papa Pio XII sobre a vacância da sé. O nome do documento é justamente esse: Vacantes Apostolicae Sedis. Quando morre um Papa, o que os cardeais têm que fazer para eleger um outro Papa? Então essa Constituição é do Papa Pio XII, 8 de dezembro de 1945, que substituiu a antiga de São Pio X. É outro problema também, a questão da bula de Paulo IV, que dizem que a bula de Paulo IV fala que quem tem algum interdito, né, alguma excomunhão ou algum herege formal, não pode ser Papa. Então, São Pio X, no novo Código de Direito Canônico, é uma questão disciplinar, ele organizou vários outros documentos e excluiu essa bula do Papa Paulo IV do direito canônico. E ele fala que todas as bulas, decretos, constituições
que não estão agora, que não pertencem ao corpo do novo direito canônico, foram abrogadas. Então, mesmo os mais ferrenhos sedvacantistas admitem que essa bula de Paulo IV foi abrogada. Então resta essa outra questão. Será que eles perdem ainda, né, os bispos que são maçons, mesmo ocultamente, ou que são comunistas, ou que têm algum decreto de excomunhão que pesam contra eles, que assumiram o papado? Será que eles são papas mesmo legítimos ou já perderam o pontificado? Então Pio XII, nesse decreto, que não foi revogado, diz o seguinte: nenhum cardeal pode ser excluído de nenhuma maneira da eleição ativa e passiva do soberano pontífice. Ou seja, nenhum cardeal pode ser excluído, quando morre um papa, né, de participar do conclave, para eleger o romano pontífice. Baixo nenhum pretexto, sobre nenhum pretexto e nem por causa de excomunhão. Ou seja, se tem um cardeal que está excomungado, isso não é pretexto para que ele não possa participar do conclave. De suspensão, ele foi suspenso. Tem um cardeal que teve algum problema, foi suspenso. Não é problema. Proibição, ele foi proibido de rezar missa, tem algum impedimento? Não. Todo cardeal tem que ir. Ou por outro impedimento eclesiástico, seja lá o que for. Não, todos são obrigados. Nos levantamos, nós, né, Papa Pio XII, né? Quando ele fala nós, é toda a tradição, né, dos papas, dos soberanos pontífices. Levantamos a suspensão de tais censuras, somente para este gênero de eleição. Ou seja, todas essas censuras que algum cardeal possa ter, são levantadas, não são supressas, não existem, para que eles possam participar da eleição do romano pontífice. E em outras ocasiões devem conservar seu vigor, ou seja, essas leis cessam, essas excomunhões cessam durante o conclave, depois voltam em vigor. Ou seja, eles tanto podem se reunir para eleger os excomungados, né, os cardeais romanos, podem se reeleger, que já não são mais excomungados, eleger o romano pontífice, ou um deles mesmo pode ser o romano pontífice, já que eles escolhem entre eles ali os cardeais. Ou seja, esse é um dos pontos principais de todos os sedvacantistas, né? Tá aí. Sem autoridade nenhuma. O Papa Pio XII levantou todas as comunhões, ou seja, qualquer um cardeal pode ser, mesmo João XXIII, Paulo VI, ou mesmo o pior de todos, que dizem que é o Papa Francisco, podem ser eleitos validamente no conclave. E é por isso, né, que nós seguimos a linha de Monsenhor Lefebvre. Para falar mais um pouco rapidamente, citarei o texto do Carlos Nogueira. Então, esse livro tem um título do Papa Herético. O professor Nogueira mesmo me falou, não é um título muito sugestivo, eu coloquei simplesmente para chamar um pouco mais de atenção, porque ninguém pode dizer que o Papa é herético. Só quem pode declarar, e se pode, né, é discutido, é um concílio. Ou o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, que está acima do Papa, é quem pode dizer que ele é herético. Declarar a sentença, o Papa é herético. Não, ele diz heresias, ele ensina heresias, mas não que ele seja herético. O Papa pode dizer ou ensinar doutrinas novas, estranhas, ou heréticas, mas não perde o pontificado por isso, automaticamente. O mesmo São Roberto Bellarmino, então ele cita aqui, o doutor do sedvacantista, né? Coitado de São Roberto, escreveu: é verdade que Adriano II, Papa Adriano II, com o sínodo romano e com todo o 8º concílio ecumênico, era de sentença de que, em caso de heresia, o Papa podia ser julgado. Ou seja, São Roberto Bellarmino dizia que, caindo em heresia, haveria possibilidade de um julgamento. Ou seja, ele não perderia automaticamente, como dizem os sedvacantistas, o cargo. O Papa Alexandre VII, 1655 a 1667, condenou a seguinte sentença dos jansenistas, que eram hereges, né, na França. Ainda que te conste de modo evidente, ainda que seja evidente, que Pedro é herético, se não podes provar, não estás obrigado a denunciar.
talvez pareça o nosso caso, mesmo que as evidências indiquem, que não são evidências, né? Mesmo que as evidências indiquem que Pedro é herético, nós não podemos julgar sem provas. Tem que ter provas, você tem que haver um decreto. Uma outra questão, né? Os padres da igreja. São Jerônimo dizia o seguinte: refere que o Papa Libério subscreve doutrina herética. Ou seja, São Jerônimo, né, escrevia que o Papa Libério subscrevia doutrina herética. Ou seja, se ele subscrevia doutrina herética, ele era um herege, mas continuou como Papa. E foi anatematizado depois, por outro pontífice. Outro Papa, sim, pode decretar que o seu anterior era herético, atendia a heresia. Mas não nós, né? Leigos ou mesmo bispos. Santo Hilário de Poitiers põe que o Papa Libério se desvia da fé. Ou seja, Libério, esse mesmo Papa, que é o São Jerônimo, ele se desviava da fé, tinha um desvio na fé. Ou seja, favoreceu a heresia, seja lá o que for, a novidade, e não perdeu o pontificado por isso, por esse desvio de fé. E aqui tem várias outras. João de Santo Tomás, o grande teólogo dominicano. Há, todavia, um acordo dos doutores quanto ao fato de que o Papa pode ser deposto em caso de heresia. Repito, há, todavia, um acordo dos doutores quanto ao fato de que o Papa pode ser deposto em caso de heresia. Ou seja, quem vai depô-lo, né? Aí já é outra questão. Mas ele pode ser deposto. Alguém tem que depor o Papa. Eu é que não posso depor. Reginaldo Garrigou Lagrange, teólogo também, grande teólogo dominicano. Em suma, como diz Biot, o Papa é constituído membro da Igreja por sua fé pessoal, que ele pode perder. Garrigou Lagrange fala que o Papa pode perder a fé pessoal, né? Por exemplo, ele pode ensinar a doutrina da Igreja publicamente, né? Os dogmas da Igreja podem ensinar, mas não crê em nada daquilo. E nem por isso ele deixa de ser Papa, como aparentemente é o caso do Francisco, né? O Francisco não, o Francisco diz heresias publicamente, internamente, de todo jeito. Acho que quem vai julgar esse homem? O sede vacantista não, dizem que é automático. Falou uma heresia, acabou, já perdeu. E fora de que a noção, o termo, né, sede vacante, sempre foi utilizado quando morria um Papa. Por acidente perástico, um Papa pode morrer. Claro, falecer, e a sede fica vacante durante um curto período de 15 a 20 dias, enquanto se reúnem os cardeais. E esse termo sempre foi utilizado para esse período, né, da morte do Papa. Agora, a doutrina sede vacantista é uma doutrina moderna, recente. Foi inventada agora há pouco. A gente vai seguir os teólogos mais tradicionais da igreja, ou essas novas doutrinas ensinadas aí por esses leigos e por esses bispos aí, sede vacantista. Nós preferimos seguir os teólogos, a maioria dos teólogos da igreja, e Monsenhor Lefebvre.